Olá, queridos jovens, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui o pastor Ricardo Sobral, e nós estamos aqui para mais uma aula abençoada, tá bom? Bom, nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Você que é novo aqui no canal, sinta-se à vontade para compartilhar conosco mais uma aula bíblica. Nós temos um canal no YouTube, e este canal é AD Belém Pinda, EBD, que você possa participar, que você possa estudar e crescer conosco. Tem várias aulas, várias videoaulas ali disponíveis para o seu crescimento espiritual. Nós estamos no terceiro trimestre de 2021, da revista CPAD, e o tema tratado é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. A lição de número 2, que é a lição desta semana, está falando sobre o casamento de Oséias como um reflexo da comunhão com Deus. E a Bíblia vai fazer uma analogia, Deus vai fazer uma analogia desse casamento com a nação de Israel. O texto do dia está em Oséias 2:2, que diz assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. O texto bíblico de Oséias 2, capítulo 1, verso de número 2 em diante, diz assim: dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face, os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali do vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. E a sua boca tirarei os nomes de Balaíns, e os seus nomes não virão mais em minha memória. Nós temos alguns objetivos a cumprir nesta lição. Refletir o reflexo da vida de Oséias em seu drama pessoal, compreender a linguagem do casamento como reflexo de comunhão com Deus e com seu povo, e explicar como que a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia, tá certo? A introdução vai nos dizer que Oséias, ele inaugura, né, a sessão dos profetas menores, é o primeiro a ser citado no trecho, né, ou na subdivisão da Bíblia de profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviam como um sinal para a sua geração. E como Jeremias, ele foi um homem quebrantado e considerado, na sua época, o Jeremias do Reino do Norte, porque Jeremias profetizava para o Reino do Sul. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. Era uma forma de Deus se expressar com o povo. E utilizar a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza que Deus tinha no seu coração em executar o seu juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a sua própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se um viúvo, né, e por meio da sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus a Israel e de um povo infiel. No primeiro tópico dessa lição, ela está dividida em 3 subtópicos: o profeta da salvação, a origem, né, e a sua ocupação, e o seu drama pessoal. Falando sobre o primeiro tópico, nós temos aqui que o profeta da salvação, Oséias, melhor dizendo, Oséias significa salvação. E
para provermos o plano da salvação, primeiro é preciso uma predisposição para conhecê-lo, o plano da salvação, né? E em seguida nós devemos compartilhar esse plano da salvação com persistência, com penhor, com amor. No livro de Hebreus 2 e 3, diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Eu estou fazendo uma leitura na Bíblia linguagem de hoje. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois, aqueles que ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Em 2 Coríntios 5,18, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, nós temos essa tarefa, essa incumbência de compartilhar a salvação, porque a salvação é se tornar amigo de Deus. Romanos 10, 14 diz: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não foram anunciada? E quem é que deve anunciar essa mensagem? Eu e você. Todos os dias precisamos anunciar essa tão grande salvação que o escritor aos Hebreus nos coloca. Então, Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta evangelístico, como o primeiro profeta da graça, né? E o seu nome vem de uma palavra hebraica que significa Oshea. Oshea, no original, procede da mesma raiz da palavra Jesus e Josué. Então, Oséias nos ensina que, enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. E apesar dos nossos pecados, Deus sempre continua disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é o nosso mérito, não é aquilo que nós fazemos para merecer, mas é o seu próprio amor. É o seu próprio amor. Por isso que Pedro fala que Deus é amor, ou seja, é da essência de Deus amar. Romanos 5,8 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Então, veja, o profeta da salvação, Oséias, ele traz uma mensagem, o seu nome já é uma mensagem de salvação. E nós também precisamos levar essa mensagem, meu jovem, a todos que estão ao nosso redor, para que eles também sejam amigos de Deus, como eu e você temos sido amigos de Deus. A origem e a ocupação de Oséias, ele é provavelmente natural de uma cidade chamada Bet-Semes e pertence à tribo de Issacar. Quando, ao referir-se ao rei de Israel, ele utilizou o pronome na primeira pessoa, nosso rei, ou seja, ele citou nosso rei como se habitasse ali. E isso é o que nos faz acreditar que ele era dessa região, porque essa região do norte ficava entre as cidades de Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Gisreel, Gibeá, Ramá, indicando que ele tinha grande conhecimento dessa área, daquela época, e possivelmente também ele foi um padeiro, visto que a sua linguagem, que ele apresenta em uma dos seus trechos, ele cita em Oséias 7,4, ele descreve como o ato de sovar a massa, ou seja, algo que é prático do padeiro, né? Acreditamos que ele era muito simples, um simples mercador, que ao vender o produto, né, aproveitava para exortar sua geração aos mercados, nos mercados da cidade próxima, ou seja, como em Samaria, em Gisreel. E Oséias, ele nos ensina que é possível fazer a obra de Deus juntamente com o exercício das nossas profissões. Então, não pense que eu vou servir a Deus, agora vou parar de trabalhar. Não, de maneira nenhuma. Se esse for um chamado de Deus na sua vida, é diferente. Deus irá tirar você daquele local, daquela profissão e colocá-lo na frente de um trabalho. Mas o que Oséias está nos ensinando é que é possível proclamar
a vontade de Deus, o reino de Deus, e ainda assim executar o chamado, a profissão. Eclesiastes 9:10 diz que tudo que você tiver que fazer, faça da melhor forma que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, e nem sabedoria, e é para lá que todos nós iremos. Então, faça enquanto é tempo. E Oséias tinha um drama pessoal, né? O livro de Oséias, ele pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, vai descrever a vida pessoal, vai comparar a sua crise com a infidelidade, a sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. E do capítulo 4 ao capítulo 14, vai apresentar as profecias poéticas entregues ao longo do intervalo do tempo. Então, Oséias, ele foi um homem chamado por Deus, não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. E isso nós também devemos fazer, não apenas falar de Deus, mas apresentar o amor de Deus, mostrar o amor de Deus na prática, no nosso dia a dia. E o seu casamento com uma mulher chamada Gomer foi mediante ordem divina. Deus falou para ele casar com aquela mulher. E ao perceber suas traições, separou-se dela, porém ele amava sua esposa, né? E esse amor também fez com que, mediante ordem divina, ele resgatasse ela da escravidão, ou seja, do mercado das prostituições, para onde ela estava, dando-lhe uma nova chance. Então, tudo que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com o seu povo. O casamento de Oséias, ele foi providencial, pois ofereceu uma analogia, ou seja, uma comparação necessária para a mensagem que Deus queria que Oséias levasse à nação de Israel. E a mensagem profética começou a partir de sua vida pessoal. E duas lições é possível extrair dessa experiência, que às vezes, a primeira lição é que às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Vou repetir, às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Colossenses 1:24 diz assim: agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por você, Paulo dizendo aos irmãos de Colossenses, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela. Paulo tinha essa consciência que o sofrimento que ele passava era momentâneo, mas era para o bem da igreja. E segunda lição é que os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais deve abandonar a fé em Deus. Romanos 8:35 diz assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte de dia e noite. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Então, se você está sofrendo algum drama pessoal, não desista de Deus. Não desista da fé em Deus, pois Ele vai usar essa circunstância para te dar vitória, para te abençoar. O segundo tópico é o contexto histórico. Nós vamos entender quem profetizou, quando profetizou, né, a prosperidade, o paganismo e líderes religiosos corrompidos. Oséias foi o que profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, são reis de Israel, né, reis de Judá, Acás, Ezequias, e foi um período de instabilidade política, de declínio moral na nação, que acabou culminando na destruição do Reino do Norte pelo povo assírio. E o seu ministério, o ministério de Oséias, foi muito extenso, pois ele profetizou entre 753 e 715 a.C., ou seja, ele teve um grande período, mais ou menos aí uns 40 anos, de profecia.
Alguns dizem que foi mais, alguns judeus acreditam até em 90 anos, mas fato é que ele foi um homem que Deus usou para aquele período da nação de Judá. E ele foi contemporâneo, ou seja, profetizou no mesmo período de Amós, de Isaías, de Miqueias, né, que viveu o tempo áureo da profecia de Israel em Judá. Oséias, ele foi testemunha, inclusive, da destruição do Reino do Norte, em 722, que com muita tristeza ele acabou presenciando o cumprimento das suas profecias, ou seja, ele não apenas profetizou, mas ele viu a ação de Deus em executar o juízo sobre o povo. Falando sobre prosperidade e paganismo na época dele, Israel estava desfrutando de um surto de prosperidade, ou seja, as pessoas estavam abastadas, né? E como resultado de uma grande expansão das terras, a Síria estava debilitada, as rotas das caravanas que antes eram dominadas pelos Damasco estavam sob controle de Israel, o comércio crescia, os cidadãos começavam a viver na luxúria, na prosperidade. Há um escritor chamado C.S. Lewis, que já dizia que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. Vou repetir essa frase para você. A prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A prosperidade acabou deixando as pessoas gananciosas, acabou deixando as pessoas insensíveis às realidades espirituais. E esse é um perigo que nós corremos quando nós nos tornamos gananciosos pelas riquezas deste mundo. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por toda a terra de Israel. Os cultos, os sacrifícios já não eram mais oferecidos ao Senhor, mas eram oferecidos a Baal, ou seja, eles passaram a cultuar deuses estranhos das outras terras. No capítulo 2 e 8 de Oséias diz: ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, Deus usando a boca do profeta para falar com a nação, que lhe deu o trigo, que lhe deu o vinho, o azeite, fui eu que lhe dei muitos presentes de prata, de ouro, e que ela ofereceu ao Deus Baal. Olha a indignação de Deus. Eu dei tudo para eles, e eles estavam dando o que eu havia dado na mão deles para outros deuses. Capítulo 7, 14, as orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam, como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Olha a indignação de Deus. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e acabaram abandonando a Deus. Isso mesmo, acabaram abandonando a Deus. Isso está no capítulo 4, no capítulo 9. E vários bezerros de ouro foram levantados nas cidades do norte, como em Dan, em Betel, e acabaram se tornando essas cidades grandes centros idólatras, né? E para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. Porém, no entanto, nós devemos estar sempre atentos. Por quê? Enquanto a aprovação nos conduz à oração, como um vento que nos impulsiona, o conforto também pode nos seduzir e nos tornar acomodados espiritualmente. Então, nós precisamos estar atentos, meu jovem, porque este mundo, com certeza, tem muitas seduções, muitos atrativos. E se você não tomar cuidado, você acaba embarcando nesses atrativos e acaba levantando deuses, bezerros na sua vida que vai te distanciar de Deus. Os líderes religiosos também haviam se corrompido. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Tome cuidado, eu tenho visto muita gente perder a paixão pela piedade em nossos dias. Eles abandonaram os seus postos sagrados, né? Se uniram a salteadores nas estradas. Olha só, líderes religiosos, Oséias 6 e 9. Diz assim: os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos, enquanto os sacerdotes
prevaricaram, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. É isso mesmo. Quando os líderes religiosos, os sacerdotes se corrompem, Deus vai levantar outras pessoas. Deus vai levantar pequenos profetas, quem sabe você é um deles, para proclamar a essa nação que há um Deus que rejeita essas coisas. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma tão assustadora. O pior era que eles não percebiam. E eis aí um grande perigo. É quando você não percebe que está distante de Deus, que está distante da comunhão com o Espírito Santo. Assim como alguém que não percebe que os cabelos se tornaram grisalhos, né? O meu já está ficando grisalho já, e eu não estou nem percebendo. O povo havia abandonado Deus, o povo havia se prostituído espiritualmente, né, diante dos deuses, e Deus buscava socorrer essas pessoas através do profeta Oséias. Então, Oséias se coloca na posição de Deus, e ele é usado pelo Senhor para que possa atrair esses homens, essa nação novamente para Deus. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos estar atentos, se nós não estamos no mesmo caminho da nação de Israel. O terceiro tópico da nossa lição é o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. E dentro deste tópico, nós vamos encontrar 3 subtópicos: a metáfora do casamento, uma mensagem ilustrada, a promessa da restauração. Oséias, por meio da sua experiência, né, da sua própria experiência, ele exortou a Israel sobre o perigo da infidelidade, da traição a Deus. E ele vai usar essa metáfora do casamento justamente para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo, né? O pecado estava tão generalizado em Israel. No capítulo 4, diz assim: o Senhor, Deus, tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país. Escutem, israelitas, o Deus está dizendo: não há sinceridade, não há bondade, e ninguém nesse país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério, os crimes e os assassinatos aumentam. Deus estava indignado. Deus está usando a figura do casamento para falar: olha, vocês se casaram comigo e vocês estão adulterando. E eu estou aqui. As jovens se prostituíam, as mulheres casadas adulteravam, capítulo 4, verso 13. Os homens não poderiam nem sequer reivindicar o juízo sobre elas, porque também se desviavam com as meretrizes, no capítulo 4, verso 14. O culto do Senhor tinha se descentralizado, não era mais em Betel, a casa de Deus. Foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, que significa casa dos ídolos. A casa de Deus se tornou casa de ídolos. Jovens, isso é muito grave. Nós precisamos tomar cuidado. Você é templo de Deus, nós somos a casa de Deus. O que é que está habitando em nossa vida? O que é que está habitando em nosso coração? O que é que está habitando dentro dessa casa? E esse lugar, antes, casa de Deus, lá, junto com o povo de Israel, Oséias está falando: olha, essa casa era uma casa de adoração, mas ela se tornou uma casa de idolatria. O Senhor estava cansado daquela adoração superficial, daquela adoração falsa, e o juízo estava se aproximando, capítulo 8. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz. Olha só a que ponto a nação chegou. Capítulo 10, verso 10 diz assim: eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos muitos pecados. Deus entraria com juízo sobre a nação por causa do pecado da nação, por causa da idolatria da nação, por causa da prostituição da nação. Nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos fazer sempre um autoexame em nossa vida, como que nós estamos em relação à nossa comunhão, nossa aliança com Deus.
uma mensagem ilustrada, né, na relação de Oséias com Gomer, que era a sua esposa. Nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E não foi somente o matrimônio que ilustrou, né? Os filhos também receberam nomes proféticos. O primeiro chamou-se Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. O segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do povo, pois Deus não tolera para sempre o seu povo e odeia ser corrigido. O povo odiava ser corrigido e Deus, então, pede para ele colocar o nome de Lo-Ruama, desfavorecida. E o terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo, fazia uma referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel. De acordo com a linguagem do casamento, foi tipificado pelo divórcio. Olha só, Deus precisou entrar em divórcio com essa nação por causa dos muitos pecados que ela vivia. E essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio para a destruição do Reino do Norte como entidade política. Entretanto, terminaria diante da conversão de Israel em uma reunião com Judá. Veja, Deus precisou abrir mão do povo, abrir um divórcio com o povo, porque o povo se distanciava de Deus. Mas uma coisa nós lemos aqui, Deus se distanciando do povo. Meu querido jovem, faça uma reflexão. Deus está junto de ti, ou você sente Deus longe de você? Se você sente Deus longe de você, alguma coisa precisa ser reconhecida, reparada, arrependida, para que Deus volte ao centro do seu coração. A promessa da restauração, assim como Oséias resgatou o Gomer do mercado da prostituição, da escravidão, Deus também resgataria o povo, em Oséias 3, 4 e 5. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Apesar do juízo, apesar de tudo que ele fez através do casamento de Oséias, o amor de Deus por Israel era patente. O amor em restaurar aquela nação, em trazer aquela nação para o centro da sua vontade. E a disciplina, ela é o resultado de um julgamento fundamentado no amor. Justamente isso. Quando Deus resolve nos disciplinar, é porque ele nos ama, diz a palavra de Deus. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. E a expressão é, lhe falarei ao coração. Lhe falarei ao coração. Reflete um diálogo íntimo, um diálogo romântico, né? Tal como um esposo faz com a esposa. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam a esse tipo de expressão. Somente vemos aqui em Oséias. O Senhor tentou atraí-los, como diz Oséias 11:4, com cordas de amor. Os atrair com cordas de amor. E apesar da ira justificada de Deus, Deus também sentia compaixão por Israel. Por isso, o profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos os livraria da perversidade, porque voluntariamente os amava. Deus faria mais do que perdoar o povo, Deus iria transformar o povo, conforme Oséias 14:8. E o amor seria o instrumento empregado nessa restauração. Nós não podemos esquecer que quando nós somos atraídos à salvação, pelo escândalo do amor de Deus, diz Romanos 5, 6 e 8. O escândalo do amor de Deus é nos atrair em meio aos nossos pecados para perto dele. E, como Israel, às vezes Deus permite que nós experimentemos alguns desertos, né? Para que possamos nos despertar espiritualmente. Queridos, chegamos ao final de mais uma aula e aqui nós vemos que Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com sua vida. Sua pregação apresenta Deus como quem ama incondicionalmente. É impossível nós nos compararmos ao amor de Deus. Deus abençoou Israel com liberdade, com terra, transformando os escravos em uma grande nação. Porém, Israel se mostrou-se infiel. Foi infiel,
Oséias denunciou com veemência essa infidelidade de Israel, e pouco antes da destruição, né, pela Assíria. E ele nos ensinou que a relação de Deus com o seu povo é fundamentada no amor, é fundamentada na fidelidade, né, à semelhança de um casamento. Então é assim que nós devemos viver dia após dia. O mundo está sempre nos atraindo para uma infidelidade com Deus. Mas se você ama Jesus Cristo, você ama Deus, se você tem o Espírito Santo atuando no seu coração, tenha certeza que Deus jamais te abandonará e deixará que você quebre essa aliança. Que essa palavra, esse texto, esse estudo bíblico de hoje, da Escola Dominical, possa enriquecer a sua vida espiritual para a glória do nome de Jesus. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Ó, pega essa aí, varão, pega essa aí, varoa. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Fique atento e compartilhe esse estudo bíblico com mais pessoas, com mais jovens, e vamos crescer na graça e no Espírito, no nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus.